Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos meus queridos amigos que estão estudando conosco aqui no Zap. Deus abençoe a cada um de vocês e que vamos nós para a segunda aula, que é a aula extra da nossa segunda lição, a mordomia do corpo. Hoje nós vamos dar continuidade a aula do YouTube que nós paramos no tópico de número 2, aonde nós tratamos sobre o corpo do pecado, ok? Então você tem que estudar a aula do YouTube e voltar a estudar conosco aqui neste Zap. Então vamos lá. Nós vamos estudar a casa terrestre, o templo do Espírito, pecados contra o corpo. E nós vamos falar no final a respeito da santificação do corpo. E no terceiro tópico, o culto racional e a mordomia do corpo. Ok? De acordo com Romanos 12, versículo de 1 ao 2. Queridos amados, com muita alegria e satisfação, que já chegamos na segunda aula com muita dedicação e nós vamos oferecer esse subsídio extra para você estudar para complementar a sua aula para o domingo ou na semana, como algumas igrejas acontece a escola bíblica. A lição de número 2 vai falar sobre a mordomia do corpo, onde nós vamos estudar de uma particularidade melhor no terceiro tópico, onde fala sobre o culto racional através do corpo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, temos um corpo que é o do cristão, que é o templo do Espírito Santo. Então, a função principal do corpo, ser templo. Qual é o proprietário? Deus. Então, Deus tem um templo, o corpo do cristão, para a sua habitação. Então, vejamos que Deus, para morar no cristão, ele precisou fazer a justificação. Então, ele tinha que justificar. Como assim? Que o templo fosse morada do Espírito Santo. Então não poderia ser o corpo do pecado. A razão do novo corpo, do novo homem, da nova criação, da nova criatura, ser filho de Deus, e assim esta justificação garantiria ser morada do Espírito Santo. Embora que nós passamos uma luta terrível diária nos dia a dias. Por quê? Porque nós temos que aceitar a vontade de Deus para que nós venhamos apresentar-se a Deus. De que maneira? Vamos lá. Primeiro, nós temos que apresentar a Deus uma vez que nós já passamos pela cruz. O corpo do pecado morreu, foi sepultado. Então nós voltamos a reviver. Então, primeiro, redivivo. Então nós estamos ressuscitados espiritualmente com Cristo. Então um novo homem está em nós. Um novo homem. Por quê? Porque nós não fazemos mais a nossa vontade, fomos justificados. Então, primeiro, para apresentar-se a Deus, qual é a maneira? Primeiro, precisamos estar redivivo dentre os mortos, porque o mundo inteiro está morto nos seus pecados e nos seus delitos. Então nós temos que sair destes mortos do mundo, ressuscitando por meio da cruz. Aleluia. Então, apresentando agora esta nova personalidade, estes novos membros a Deus como um instrumento de justiça. Olha aí a justificação. Então o novo homem vai ser apresentado a Deus
como instrumento de justiça, porque passemos pela justificação. Cristo nos justificou. Romanos 8. Ok? Então, vejamos. Tecnicamente, biologicamente, o pecado é exatamente todos os instintos humanos, que são 6, eles estão desequilibrados. Não precisa nem ser os 6, basta ser um dos 6 instintos humanos ser desequilibrado para poder acontecer o pecado. Uma vez que nós temos uma nova vida, esta que é a nova vida, esta nova vida, houve um equilíbrio por causa da cruz. Porque os instintos agora estão debaixo da vontade de Deus. Então, os instintos agora estão equilibrados. Vai fazer a vontade de Deus e assim quem é nascido de Deus não peca. A razão da nova vida ser uma nova vida perdoada. Uma nova vida santa, justa, boa, agradável, perfeita. Aleluia. No tópico de número 2, onde vai falar sobre o corpo como a casa terrestre. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1, o nosso corpo é um tabernáculo. Lembra do átrio, lugar santo e santíssimo, onde nós estudamos no trimestre passado, tabernáculo de Moisés? Então o homem, ele é um tabernáculo. Espírito humano, alma e corpo. Átrio, lugar santo e santíssimo. Então esse tabernáculo, que é um corpo humano, se ele for desfeito pela morte, então a morte vai desfazer este homem tricótomo. Então o que é a morte? Separação dos elementos da tridimensionalidade humana, espírito humano, alma humana e corpo humano, todos separados, Então, o que é morte? Morte é a separação do espírito da alma do corpo. Então, separou-se os elementos. Morte quer dizer isso. Um vai para a sepultura, a alma vai prestar conta com Deus e o espírito volta a Deus que o deu, conforme Eclesiastes. Então, depois da morte do cristão, já do justo, nós temos um corpo. Que corpo é? Celestial. Então, nós temos um corpo celestial. Que corpo celestial é esse? Incorruptível, imortal, certo? O que é que vai acontecer? Esse corpo aqui vai revestir o corpo humano, aquele que é mortal. Então, o corpo que nós temos agora, se ele passar pelo arrebatamento, o corpo celestial, ele vai envolver o nosso corpo físico, e assim nós teremos acesso pelo novo corpo, porque será um corpo celestial, só que o interno ainda continua humano, então é celestial e humano. Porque tanto ele vai para o céu, como ele fica na terra. Porque Jesus, após a ressurreição, ele ficou na terra, como também foi para o céu. Então, o corpo da ressurreição, o corpo do arrebatado, daqueles que são arrebatados, ele é celestial, humano. Porque antes o corpo, ele era o quê? Ele tinha desconforto. 2, passava por fome. Esse corpo agora, certo? Antes, o corpo mortal que continua até mesmo depois da cruz, só não o corpo do pecado. Lembra da aula anterior? Então, o corpo mortal, eu estou falando do corpo mortal. Ele sente desconforto, fome, ele sente dores, ele sente cansaço. Tudo isso é o corpo mortal. Só que o corpo da ressurreição ou do arrebatamento, ele vai ser revestido de quê? De imortalidade. Ele vai ser revestido
Por quê? Porque é necessário fazer este revestimento, porque ele vai para o céu. Se ele for para o céu, por isso que diz que no momento que ainda continua carne e sangue, não herda o reino do céu. Por isso que tem que receber um corpo espiritual. Quando fala de um corpo espiritual, o homem não deixará de ser homem, natureza humana. Porque quando a Bíblia trata que nós somos pessoas espirituais, o espiritual entende as coisas de Deus, não significa que nós deixamos de ter a matéria física. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele disse: eu tenho carne e tenho ossos, toca em mim. Então, um corpo espiritual não significa fim da matéria, porque o homem vai continuar com as três dimensões, espírito, alma e corpo, mesmo após a ressurreição. Ok? Paulo falava exatamente do desejo de não morrer e ser arrebatado. Ele falava que quando o Senhor viesse, ele não queria ser achado nu. A expressão nu quer dizer o quê? O corpo sem a alma. Porque o corpo, quando morre, vai para onde? Sepultura. E a alma vai se encontrar com Deus. Então, na vinda de Jesus, a alma volta para o corpo. Então, ele não queria passar por todo esse processo. Ele queria ser... o quê? Ele queria passar pela transformação ainda vivo. Ele não queria passar pela morte. Então, o desejo de Paulo era não ser despido. Isto é, o corpo saindo da alma, a alma saindo do corpo. Ele tinha a convicção que todos nós temos de um dia, na sua vinda, na gloriosa vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, o corpo ser achado revestido. Ninguém quer morrer, ninguém quer ser despido. Era isso que Paulo também tinha em mente, não ser achado nu, a alma sem o corpo. Por quê? Porque ele esperava ainda vivo a ocasião do arrebatamento, para que o corpo seja revestido, porque ele desejava partir ainda vivo e não morrer, para ressuscitar e depois ir. Porque ele tinha em mente, assim como Enoque, que foi transladado, assim como Elias, que foi transladado, foi arrebatado, assim como Moisés, que também apareceu no dia quando Jesus transfigurou com um corpo já glorificado. O que é isso? Ele também queria ter um corpo assim. Aleluia. O corpo como templo do Espírito Santo, de acordo com a lição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós temos um corpo que Deus deseja que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus mora, habita em nós. Com isso, a expressão que nós vamos estudar, o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós vemos o seguinte: a comunhão. O que é comunhão? Já leu essa palavra, comunhão, na Bíblia? O casal... E temos o casal físico, homem e mulher, macho e fêmea. Então, qual é o objeto de comunhão? Vou desenhar aqui, O objeto de comunhão do casal é o quê? É a cama. Entendeu aí? O objeto de comunhão do casal é a cama, onde os dois estão unidos, carne com carne, mais carne, ok? É uma união sagrada. Seja o leito sem ruga, seja o leito sem mácula, sem mancha, ok? Venerado seja o matrimônio. Então, por outro lado, nós temos Cristo e a igreja. O que é isto? Veja, Cristo e a igreja não é carne da mesma carne.
é diferente. É espírito do mesmo espírito. Que coisa, né? Um é carne da mesma carne, outro é espírito do mesmo espírito. E qual é o objeto dessa comunhão? Aqui é a cama e aqui é uma mesa chamada mesa do Senhor, aonde nós temos o vinho e o pão, aonde nós participamos da comunhão do Senhor. A comunhão que nós temos aqui na mesa do Senhor, mensal, na nossa igreja, é espírito com espírito. E a comunhão do casal é o quê? Carne com carne. Glória a Deus. E se o casal, só um está e o outro não está, e o outro aparece depois, vai ter que se explicar. Se alguém não participa da ceia e deixa para depois, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Foi deitar com outro Deus, foi deitar com outro Senhor, foi adorar ídolos, foi ter uma relação com outra pessoa. Então, espírito do mesmo espírito. O ciúme provocado aqui, carne da mesma carne, o crente que não participa da ceia provoca ciúme, espírito do mesmo espírito. Glória a Deus. Então, a comunhão é a função que o corpo tem que exercer para com seu Deus, que é o proprietário. Nós estamos estudando mordomia, a propriedade é de Deus. Então veja, o que separa o corpo? Ou seja, qual pecado vai separar um membro do corpo de Cristo? Então, qual é o pecado que separa o crente do corpo de Cristo? Está escrito na Bíblia: prostituição, fornicação. É o pecado sexual, aonde ele peca com seu próprio corpo. Todo pecado é fora do corpo, mas quem peca na prostituição, ele peca contra o seu próprio corpo. É forte. Então, ele se separa do Senhor. Por quê? Porque ele fez um outro corpo com uma meretriz. Então, ele e a meretriz agora é um corpo. Então, ele sai do corpo do Senhor. Uma coisa afeta a outra. Por quê? Porque a carne da mesma carne tem que ter comunhão. Assim também espírito do mesmo espírito. Se um falhar, o outro também não é aceito. Esse negócio aqui de prejudicar a vida em comunhão a dois, ter uma vida extraconjugal, e depois vai para a igreja tentar ser uma esposa do Cordeiro, Jesus diz: cai fora, adúltero. Se você não conseguiu ser fiel com a sua esposa, ser fiel com seu marido, como é que você vai ser fiel comigo? Jesus não aceita esse relacionamento dominical. Jesus aceita espiritual. Todos os dias da nossa vida, espírito, alma e corpo, culto racional. Então, existe uma lei para condenar quem peca. A lei que trata dos pecados sexuais é uma lei divina, que quando diz que o adúltero e a adúltera, na lei de Moisés, tinham que sofrer apedrejamento e até a morte. Hoje, na graça, debaixo da graça, o que é que acontece? A lei está aqui, Não é lei de Moisés, não, é lei do Senhor, é lei do Espírito de vida. É a lei que quando a pessoa vai dizendo: eu estou bem e não está bem, aí a Bíblia diz, a Bíblia é muito forte, há muitos que dormem. Então eles estão comendo aqui, mas já estão mortos, porque ele está comendo para a sua própria condenação. Ele está comendo pensando que está agradando, e Jesus está matando ele ao comer do pão e beber do vinho.
Não tem como, irmão. Judas Iscariote foi trair Jesus. E no coração Judas, eu vou trair você, eu vou acabar com você. Aí Jesus disse, coma do pão, meu filho. Bebe do cálice. Quem era que estava matando quem? Não adianta ter mente, coração enganoso, porque Deus não se engana. Então vai para a ceia em pecado, morre. A lei está aqui. A lei está viva. Não é de Moisés, é a lei do Senhor. É a lei do Espírito de vida. É forte. Os infiéis, eles vão tentar, já partindo agora, certo? Veja aqui, ó. Voltando agora. A prática do amor tem que ser um amor exclusivo, verdadeiro, tanto aqui como aqui. Esse amor, ele é atacado pela a constituição de muitos países, porque eles legalizam leis que são antiéticas, leis que são colocadas já nesse tempinho do fim, onde será instituído a iniquidade. Lembra da instituição da iniquidade? Então, eles vão fazer exatamente o quê? Tirar as autoridades, ou seja, as leis que os pais têm com seus filhos, porque os pais é quem tem autoridade sobre os filhos. Então são leis que são para legalização de maconha, aborto, homossexualidade, casamento, etc. Para isso eles fazem de tudo, gastam dinheiro através de novelas, coloca lá 2 velhas, 2 senhoras, 2 jovens, travestis. Para quê? Para levar leis antibíblicas, imoralidade, para pegar este mundo e solaprar a igreja do Senhor que está vivendo nestes últimos dias. Qual é o objetivo destas novelas, destes teatros, destes filmes, destas mídias, que são financiados por Satanás? O governo de Satanás está por trás, pagando, tentando legalizar este mal e destruir o bem. Quem é que está por detrás em destruir toda a família e as gerações futuras? O diabo vem, senão para matar, roubar e destruir. Não tem como fugir disso. O diabo, ele quer destruir o casamento hétero. Por quê? Porque Deus fez o Eros para ser instituído no relacionamento matrimonial. E eles querem levar essa parte do Eros para homem com homem e mulher com mulher, fazendo exatamente todo tipo de pecado. A gente vai ver isso agora. Em Efésios capítulo 5, versículo 2 a 5, tem o pecado de fornicação, que é o pecado da relação sexual entre solteiros. Nós estamos estudando a revista. Depois do segundo tópico, leia, veja aí, ó. A revista, no segundo tópico, vai falar de quê, ó? Presta atenção. Pecados contra o corpo. Prostituição, adultério, fornicação. Vai falar de homossexualidade. Vai falar de transexualidade. Vai falar de todos os pecados sexuais que existem contrário à natureza. Então vamos lá? Então a fornicação é um pecado sexual entre solteiros. A Bíblia diz, não vos enganeis. Por que não vos enganeis? Porque muitas palavras que são indecentes é ali aonde surge as más conversações,
as chocarrices, que não convém falar, é onde inicia a fornicação através da conversa suja, que não convém. Não deve haver conversas com piadas sujas, chocarrice, usando nomes de colegas, zombarias, onde as pessoas pegam um pecado de uma fraqueza de um irmão e leva para uma mesa para fazer zombaria, para vender a iniquidade do seu colega, como Balaão vendeu a iniquidade de Israel para o povo de Midian. Então essas piadas que envolvem pastores, ministros, que envolvem fé, profecia, dons, línguas estranhas, cai fora. Nós temos que ser curados deste mal. Esta que é a realidade. Está cheia de conversas ilícitas que mistura com fé, com profecia, com línguas estranhas na internet, fazendo você rir. Então, qual é a cura deste mal? Está nas ações de graças, quando nós participamos na mesa do Senhor, aonde nós lembramos da morte de Jesus, de uma realidade e não de uma brincadeira. Muitas palavras que são vãs, que saem da boca de uma forma de brincadeira, de chocarrice, de comédia, de piada, contando piada de línguas estranhas, são o primeiro passo para a fornicação, para a impureza, para a avareza. Por quê? Porque são filhos da desobediência. Estes filhos se unem sem leis, conversam sem leis, praticam obras ilegais, contrariando seus próprios pais, como Caim, como Esaú, como Rúben, como Abirão, como Coré, como Datã, como Saul, como Judas Iscariotes. Deus vai se irar contra os filhos da desobediência. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, a lei foi designada por que causa? Por causa da impiedade. Porque a impiedade, quando vem, ela vem sem ética e sem moral. Os pecados são devastos, são muitos, entre eles os fornicários, os sodomitas, os homicidas, etc. Então Deus vai condenar todos os atos humanos individualmente. É Deus quem condena. Primeiro, todos os que são humanos, que nascem e que vão morrer, já foram condenados em Adão. Todos vão morrer. Mas, uma coisa é certa: Deus aniquilará o iníquo. Deus julgará o iníquo. Apocalipse 21, versículo 8. Deus preparou um lugar chamado Lago de Fogo. Este é o lugar do mal, aonde recebe o mal. O lago de fogo é o verdadeiro inferno, aonde o Hades, o lugar temporário hoje dos ímpios, serão lançados nele. Os pecados como medo, incredulidade, perversão sexual, homicídio, adultério, feitiço, idolatria e mentira, estes pecados terão o inferno como destino. Esses pecadores, como está bem claro no texto, não escaparão da ira futura. Tópico de número 3. Culto racional, a mordomia do corpo. Veja, os cultos oferecidos nos dias de Abraão eram cultos memoriais, eram cultos de sacrifício, aonde Deus era o único que deveria ser colocado na memória, desde Gênesis 3 e 21, porque foi Deus quem começou o sacrifício, sacrificando um cordeiro, conforme Apocalipse 13, versículo 8, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, presta atenção, Deus ofereceu para quem?
para Adão. Antes de expulsar do Éden, Gênesis 3 e 21. Antes de expulsar o homem do Éden. Então Deus, ele cobriu Adão. Como assim? Pegou a pele do cordeiro, fez vestimenta e cobriu Adão. Só assim Deus a expulsou. Será que Deus expulsou só porque ele pecou? Não foi só porque ele pecou. Deus expulsou para que ele não comesse também da árvore da vida. Porque se ele comesse, uma vez que havia pecado, continuaria pecador eternamente. Porque a árvore da vida dava direito de ele viver eternamente. Como Deus tirou do jardim do Éden, mostra que Deus queria que ele fosse salvo. Deus queria redimir, Deus queria expulsá-lo para depois trazer de volta. Por isso que Deus vestiu Adão. Por quê? Porque ele providenciou o resgate, ele providenciou a redenção. Gênesis 3 e 21. Foi Jesus visto por Deus na primeira morte do primeiro cordeiro, desde o quê? A fundação do mundo. Apocalipse 13 e 8. Tudo isso tornou-se memória para todos os homens que viessem ao mundo. Por quê? Porque Jesus seria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez aqui o Adão, ele foi coberto. E aqui Jesus tira o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. Então todos os homens que viveram até a cruz, e hoje, que vive até hoje aqui, todos eles têm que fazer em memória de mim, disse Jesus. Os que fazem depois da cruz, também fazem em memória de Jesus. Glória a Deus. Os sacrifícios não podem ser substituídos por Jesus. É Jesus quem substitui os sacrifícios. Então, os filhos de Adão, desde Gênesis 4 e 26, nós vemos que eles também sacrificavam a Deus. Com o passar dos anos, os homens foram esquecendo desta memória. Os homens foram esquecendo que Deus fez vestimenta, sacrificou o cordeiro. Os homens foram esquecendo e foram só lembrando dos sacrifícios que eles faziam aqui, do cordeiro aqui. Então eu esquecia de Jesus, esquecia do cordeiro. Então, era inútil esse sacrifício. Esse sacrifício era só uma memória, era só uma sombra. Lembra do teu Criador, lembra que vai vir Jesus como cordeiro substituto e eterno. Os homens passaram a sacrificar os animais, colocando neles a confiança. Aqui, ó, os homens começaram a confiar nisso aqui, ó, e não em Jesus, e não em Deus. Então, é insuficiente, não salva. Deus quem disse que o sangue dos bodes e dos touros não pode salvar ninguém. Então, este sangue que era derramado aqui não servia para propiciar os seus pecados. Uma vez que todos os homens que vinham lembravam sempre de Jesus, desde a promessa de Gênesis 3 e 15. Quando chegou em Isaías, Isaías disse, vai nascer um menino. Isaías profetizou quem? Jesus. Glória a Deus, porque estava bem pertinho, 700 anos, Jesus ia nascer após a profecia. Então, ele já passava de quê? Da memória do Cordeiro do Éden para a memória real do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o que acontece hoje? Hoje, muitas pessoas olham para o batismo, fui batizado nas águas, agora estou salvo. Não é o batismo que salva. Não é as águas que salva. Todo mundo come da ceia do Senhor. Aí pensa, estou salvo, estou comendo da ceia, do pão. Não é a salvação que está na ceia. Tudo que a gente faz, batismo nas águas, ceia do Senhor, é memória de Jesus. Glória a Deus, porque nós estamos vivendo, fazendo tudo em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Então, a realidade é Jesus.
os tipos, aquilo que a gente faz é em memória dele. Só apenas memória. O ladrão da cruz, ele creu lá na cruz. Aí a pergunta, mas ele não foi batizado. Veja só, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz também que existe a doutrina dos batismos. O que é a doutrina dos batismos? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo no corpo, então batismo no fogo. Veja, o ladrão da cruz, ele creu em Cristo. Todos os homens que creem em Cristo são batizados no corpo de Cristo. Se lembra do corpo do pecado sendo desfeito? Porque eles foram esses malfeitores, esses pecadores, foi batizado aqui, na sua morte. Esse aqui é o batismo que salva, é o batismo na morte de Cristo. O que é isso? É quando eu creio, então Jesus me leva para Ele. Então eu morro aqui. Lembra do corpo do pecado sendo desfeito? Ok? Lembra do batismo, que ele é sepultado aqui, em Cristo? Então, o ladrão, quando creu, ele foi batizado em Jesus. No corpo, não foi nas águas. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, então aquele ladrão da cruz, ele creu e foi batizado, porque ele entrou como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma carteirinha de membro, como o primeiro membro da igreja de Jesus, porque foi o primeiro a crer, glória a Deus, e o primeiro a morrer. Então, mostrando aqui que ele é o primeiro membro da igreja de Jesus. Veja, a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 16, as três concupiscências. Lembra? O que há no mundo? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo que a carne tem, que opera pelos instintos. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, que é feito pelos os sentidos. A vanglória, isto é, a soberba da vida, que diz a Bíblia que não é do Pai, que opera nele a vaidade, que é o pecado número 1, predileto do homem. Romanos 1:27. Os varões que deixam o uso natural da mulher, inflamam-se entre si, uns para com os outros, homem com homem, juízo em si mesmo Deus faz. Deus pune eles nos seus próprios corpos, no seus próprios erros. É uma punição biológica, é uma punição também moral, porque todos nós sabemos que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível que está mais nesta relação de homem com homem e mulher com mulher. O que quer dizer isto? Este juízo, a AIDS, que tem sido a causa e o motivo de grandes gastos de governos mundiais, então, tanto a AIDS como a associação de todas as outras doenças, DST, doenças sexualmente transmissíveis, estas doenças foram castigadas, ou seja, estas pessoas foram castigadas por Deus. Então a AIDS é um juízo de Deus contra a impiedade. Não tem como. Então, não adianta dizer que é Jacó e se passar por Esaú, porque será castigado como Esaú. A prática homossexual é uma prática praticada debaixo dos panos. É muito difícil uma pessoa se sair dessa prática. Mesmo depois de ser crente, debaixo dos bastidores, ele ainda pratica estas práticas. Só Deus na causa. Muitas das vezes, meus irmãos, para se sair de um pecado que aparentemente não tem saída,
a pessoa tem que trocar pela sua própria vida. Então Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, que Deus é poderoso quando a gente troca aquilo que é impossível para nós. Se você tem um pecado que não consegue vencê-lo, então entregue a Deus como a sua própria vida, dizendo o seguinte: Deus, tem coragem? Então faça agora mesmo. Deus, se o Senhor quiser, neste momento, que eu estou fiel contigo, deixei minhas práticas, deixei a imoralidade, deixei toda a prática de imundícia, Senhor, me mate, me leve para o céu, tira minha vida. Se você fizer isso de coração, qual é a surpresa que você vai ter? Você vai ter uma surpresa de seus pecados libertos, de você ser uma nova pessoa, porque você não ama mais a sua vida, você agora entregou no altar do Senhor. Então Deus, Ele tem o privilégio de sarar as tuas feridas, de tirar desta prática, porque você não ama mais a sua vida. O problema maior de não sair desta prática é porque ele ama ainda a sua própria vida. A imoralidade sexual é uma das perversões sexuais em que, se não for tratado com a própria vida no altar de Deus, ele jamais se sairá desta prática. Ele não tem como se sair se ele não colocar a sua vida no altar de Deus. Por isso que a revista vai dizer, é um sacrifício vivo. Não precisa mais levar cordeiro, é você mesmo que tem que ir. É um culto racional, um culto que vem agradar a Deus, ainda vivo. Não precisa morrer, porque Deus não quer matar ninguém. Deus quer que apenas você o ame de toda a alma, de todas as forças, de toda a vontade e de todo o coração e de todo entendimento. Muitas pessoas não saem dessas práticas porque eles continuam amando a si mesmos. A Bíblia fala sobre a santificação do corpo. A santificação do corpo é feita por Jesus, da qual, se não se santificar, ninguém verá a Deus. É sério isso aqui, irmãos. Nós temos que ter responsabilidade de ter fé em Jesus, de se arrepender dos pecados, aceitar a vontade de Deus, dedicar-se a Cristo. É sangue de Jesus na vida, é graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque tudo é condicional. Eu tenho que crer, eu tenho que aceitar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter fé. Está na revista isso aí, é o terceiro tópico. Porque a graça, ela não faz com que eu viva no pecado. Se eu vivo no pecado, já não tem graça. Então a graça não me leva à libertinagem. Então, a graça tem uma condição. Porque a condição da graça não é viver no pecado. Pecaremos porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Só porque eu estou debaixo da graça, eu posso pecar? De maneira nenhuma. Então tem uma condição. O sangue de Jesus também me salva, porque são dois agentes de Deus e um seu. Deus salva com a sua graça, Deus salva com o seu sangue, e você é salvo pela fé. Então essa fé é tua. Você entra com um terço, Deus entra com 2/3. Então, você tem que andar na luz como Jesus está na luz. Você tem que ter comunhão na mesa do Senhor com os seus irmãos. E assim, olha a condição, só assim, andar na luz e ter comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa frase é colocada só pela metade. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Por quê? Porque esquece de colocar a condição. Então o homem tem responsabilidade na sua salvação. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, cai fora. O homem tem responsabilidade diante de Deus na sua salvação. Finalizando, o culto, ele saiu do modelo pascual. O culto está debaixo da graça. O culto, ele é instituído pela ceia também. Por quê? Porque é na ceia que nós fazemos um sacrifício vivo,
Glória a Deus. Não precisa colocar mais sacrifício de animais. A igreja oferece culto de gratidão pelo sacrifício da cruz. Lembrando que é o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue do Senhor. Isto é um memorial. O cerimonial da ceia equivale o quê? Os sacrifícios pacíficos, etc., que aconteceu pelos nossos antepassados, os nossos pais, os patriarcas. Então, nós temos que chegar diante de Deus com um sacrifício vivo. Não é mais o cordeiro que eu tenho que levar. Eu tenho que levar meu corpo, o meu próprio corpo ao altar de Deus. Aleluia. Então Deus, Ele me dá o pão, Ele me dá o vinho. Então o vinho e o pão vêm para dentro do altar. Glória a Deus. Então, você é um altar. O pão e o vinho, ele vem para o altar. E a mente é renovada. Isto é o culto voltado a Deus. É um culto onde a vontade de Deus é satisfeita. Romanos 12, 2. Qual é a vontade de Deus? É a vontade boa, agradável e perfeita. A vontade boa está o azeite na cabeça. Agradável, o azeite desce na barba de Arão. E a perfeita, o azeite chega até as orlas do seu vestido. A vontade boa é Davi sendo pajem de armas de Saul. A vontade agradável é Davi voltando para apacentar suas poucas ovelhas. A vontade perfeita é quando Davi decide ou decidiu enfrentar o gigante Golias. É aqui que vai até o trono, Davi, e é só um pulo. Por quê? Porque ele chegou na vontade perfeita de Deus. Que esta vontade chegue na minha e na sua vida. Ela é demorável, ela demora um pouco, porque o azeite, quando chega na cabeça, ele vai descendo até a barba para chegar na orla, então demora um pouquinho. Esse negócio de casar logo, esse negócio de fazer as coisas depressa, cuidado. Você precisa da vontade perfeita de Deus. A boa, já está dizendo, é uma boa vontade. Tem uma vontade agradável, mas a melhor é a perfeita. Então deixa o óleo descer, deixa passar pela barba, deixa o óleo chegar nas orlas dos teus vestidos. Deus em Cristo te abençoe. Amém.